Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 18 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 12 a 16. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. É a ela, a palavra, que devemos prestar conta. A Bíblia Sagrada é um grande presente que Deus concedeu aos homens. A palavra é bem mais que uma simples palavra. Nela age o Espírito de Deus. Por isso que é viva, eficaz, cortante, penetrante. A palavra sagrada da Bíblia é capaz de te levantar de qualquer situação. Ela abre tua mente, teu horizonte. Ela te conduz à palavra encarnada que é Jesus. O importante é acolhê-la, vivê-la, amá-la, praticá-la. Da carta aos Hebreus. Irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir a alma e o espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. E a ela que devemos prestar contas. Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança ao trono da graça, para conseguirmos a misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje começamos a nossa meditação sobre esse trecho, citando uma homilia do nosso Papa Emérito Bento XVI. Uma maravilhosa reflexão que ele fez para a Jornada Mundial da Juventude em 2006. Vale a pena ouvir com atenção. Queridos jovens, o tema que proponho à sua atenção é um versículo do Salmo 119, 118. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O amado São João Paulo II comentou assim estas palavras do Salmo. A pessoa que ora se entrega ao louvor da lei de Deus, que ele adota como uma lâmpada para os seus passos no caminho, muitas vezes obscuro da vida. Deus se revela na história, fala aos homens e a sua palavra é criadora. Com efeito, palavra em hebraico se diz dabar. E esse termo significa seja palavra, seja ação. Deus diz o que faz e faz o que diz. No Antigo Testamento, o profeta anuncia aos filhos de Israel a vinda do Messias e a implantação de uma nova aliança. No seu Verbo, que se fez homem em Belém, Deus cumpre as suas promessas. Bem o evidencia o Catecismo da Igreja Católica. Cristo, Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo. Não haverá outra palavra além desta. O Espírito Santo, que orientou o povo eleito, inspirando os autores das Sagradas Escrituras, abre o nosso coração, o coração de todos os fiéis, à compreensão daquilo que essas Sagradas Escrituras contêm. Os apóstolos acolheram a palavra de salvação e transmitiram-na aos seus sucessores como uma joia preciosa, conservada no cofre seguro da Igreja. Sem a Igreja, esta pérola corre o risco de se perder
ou de se esfarelar. Prezados jovens, amem a palavra de Deus e amem a Igreja, que lhes permite ter acesso a um tesouro de tão excelso valor. Amem e acompanhem a Igreja, que do seu fundador recebeu a missão de indicar aos homens o caminho da verdadeira felicidade. Não é fácil reconhecer e encontrar a autêntica felicidade do mundo em que vivemos, em que o homem é muitas vezes refém de ideias que o levam a erros e ilusões, apesar dele se achar livre. É urgente libertar a liberdade, iluminar a escuridão em que a humanidade anda às cegas. Jesus indicou como isto pode acontecer. Se guardares a minha palavra, sereis de fato meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Verbo encarnado, Jesus, Palavra da Verdade, nos torna livres e orienta a nossa liberdade para o bem. Estimados jovens, meditem com frequência a Palavra de Deus e permitam que o Espírito Santo seja seu mestre. Assim, vocês descobrirão que os pensamentos de Deus não são os dos homens. A palavra os levará a contemplar o verdadeiro Deus e a ler os acontecimentos da história com os seus olhos. Vocês poderão saborear a alegria que nasce da verdade. O autor da carta aos Hebreus escreve: a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto onde a alma e o espírito se encontram, e até onde as juntas e medulas se tocam. Ela sonda os pensamentos e os sentimentos mais íntimos. É necessário assumir com seriedade a exortação a considerar a palavra de Deus como uma arma indispensável na luta espiritual. Ela age eficazmente, produz frutos, quando aprendemos a ouvi-la para depois obedecermos a ela mesma. Queridos jovens, os exorta a adquirir familiaridade com a Bíblia, a ficar com ela no bolso, tê-la como livro de cabeceira, mantê-la sempre perto de vocês, a fim de que seja para vós uma bússola que indique o caminho a seguir. Lendo-a, vocês aprenderão a conhecer Cristo. A este propósito, São Jerônimo observa: a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Um caminho bem experimentado para aprofundar e saborear a palavra de Deus é a Léxio Divina, que significa uma divina leitura, uma meditação divina, que constitui um verdadeiro e próprio itinerário espiritual por etapas. O primeiro passo é a Léxio, a leitura, que consiste em ler e reler um trecho da Sagrada Escritura a fim de frisar os seus aspectos principais, sublinhar os seus aspectos principais. E depois se passa à meditação, que é como uma pausa interior, em que a alma se dirige a Deus, procurando compreender aquilo que a palavra diz hoje à nossa vida concreta. Depois vem a oração, que nos faz entreter com Deus em um diálogo direto. E enfim chega-se à presença de Cristo, cuja palavra é luz que brilha em lugar escuro, até que venha o dia, em que a estrela da manhã brilhe nos vossos corações. Em seguida, a leitura e o estudo e a meditação da palavra devem desabrochar numa vida de adesão coerente a Cristo e aos seus ensinamentos. Irmãos, vocês entendem aqui que se trata praticamente do diário espiritual que toda manhã fazemos? A Igreja considera isso como uma pérola preciosa para o nosso caminho de fé. São Tiago nos exorta:
Sede daqueles que põem em prática a palavra e não somente ouvintes, iludindo-vos a vós mesmos. Porque se alguém simplesmente ouve e não põe em prática a palavra, assemelha-se a um homem que observa o seu próprio rosto num espelho. Assim que observa, vai-se embora e imediatamente esquece como era. Quem, ao contrário, fixa o olhar na lei perfeita, na lei da liberdade, e permanece fiel à mesma, não como um ouvinte distraído, mas como alguém que a põe em prática, este encontrará sua felicidade na própria prática. Construir a vida em Cristo, acolhendo com alegria a sua palavra e colocando em prática os seus ensinamentos. Eis, jovens do terceiro milênio, como deve ser o seu programa. É urgente que nasça uma nova geração de apóstolos arraigados na palavra de Cristo, capazes de responder aos desafios dos nossos tempos e prontos para difundir o Evangelho. É isto que o Senhor lhe pede, é para isso que a Igreja os convida. É isso que o mundo espera de vocês, mesmo sem saber. E se Jesus os chama, não tenha medo de responder com generosidade, de modo especial quando lhes propõe segui-lo na vida consagrada ou na vida sacerdotal. Não tenha medo, confie nele e não ficarão desiludidos. Irmãos, depois de ter escutado essa rica reflexão do nosso Papa Bento XVI, vamos ouvir de novo com atenção, com escuta orante, o trecho da palavra que Jesus hoje nos dá. Irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir a alma e o espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e a ela que devemos prestar contas. Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança ao trono da graça, para conseguirmos a misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. O que o texto diz para mim pessoalmente?
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito. Se você tiver dificuldade de encontrar um propósito concreto a partir da leitura de hoje, pode simplesmente renovar o de ontem, consciente agora de toda a riqueza que essa palavra contém. Se você quiser, pode escolher um propósito que te ajude a namorar a palavra. Escute o que fala Dom Orani, o arcebispo do Rio de Janeiro, sobre isso. Se compreendermos que a Bíblia é a carta de Deus, que fala ao íntimo de nosso coração, então poderemos nos aproximar dela com desejo de beber da água da fonte, como quem tem sede de água viva. É também como um amante que sente desejo em ler as palavras de sua amada. Ao ler, sente uma felicidade imensa. Deus, que é Pai, também falará em nosso coração. Aprender a ouvir a voz que fala por meio da Sagrada Escritura é aprender a amar e ser amado. A palavra de Deus é a boa notícia contra a solidão da vida. Portanto, ouvir as Escrituras é ouvir a voz do Senhor que liberta e salva. Escolha o que te ajuda a namorar com Jesus, contido na Bíblia Sagrada. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática em cada hora do dia este nosso propósito que escolhemos. Deus fala ao nosso coração por meio de sua palavra. Paz e alegria a todos. Namorar com a palavra, introduzi-la para a nossa vida e encarná-la. Paz e alegria a todos. Senhor, tuas palavras são mais doces do que o mel que escorre dos favos. Tua palavra é perfeita, faz o coração pulsar e a vida voltar.